Oi, acho que agora a gente já está ao vivo aqui pela rede. É, vou. Falta um minutinho. Já vi que algumas pessoas entraram, tudo bem? Vamos falar sobre livros, sobre nossas leituras. Eu vou convidar. Tem que convidar, né? Como é que é? Eu tenho de ver se a Aurora. Como é que convida mesmo, hein? Gente. Pronto, tá na hora. E aí. Como é que eu convido? Gente, por que quando a gente fica mais velha a gente fica tão boba? Mas tem de solicitar a Aurora. Educação Aurora. Aurora. Tô muda. Não. Como é que eu faço? Gente, me socorre. Preciso. A gente hoje vai conversar com a Zuleika e com a Ana Tereza, que são gestoras de uma escola em Curitiba, mas antes de tudo são pessoas que estudam a abordagem há muito tempo. É só eu resolver essa questão de... Alguém está me falando? Ah, tá aqui, ó. Enviar solicitaram, elas são mais espertas do que eu. Isso mesmo. Então... Pronto. Oi! A gente tem que se controlar, né? Para não ficar de bobeira, uma olhando para a outra, queridas. Tem de explicar, gente, qualquer desacerto amoroso aqui, assim, que a gente fica muito apaixonado uma pela outra, que a gente se adora, né? E que a gente tá com saudade também. Muita saudade, gente. Aqui, muito coração. Muito. Poxa, a gente não se vê há 2 anos, é isso? Há 1 ano e meio? Nossa! É. A Sim, última daí. vez, porque a última vez que Montevidéu, vocês eu vi estiveram... você. No Isso, em seminário em Montevidéu, a gente Montevidéu. se viu. Podemos dizer assim, que a gente se viu em Montevidéu. Pois é, Eu não, depois porque eu disso... não fui para Montevidéu. Pois é, você não foi para Montevidéu. Mais saudade ainda. É mãe e filha, como vocês podem notar. Vocês vão conseguir ficar as duas o tempo todo aqui? Não sei se o tempo todo, mas a gente vai ficando. A gente tá na Isso, escola, ótimo. tem videochamadas. Isso. Vocês Então, estão aonde? Em casa? estamos na escola, na unidade 2. Ah, na escola. Mas qual delas? Na 2. Na 2, a Na do grandona. fundamental. Isso, Do na fundamental. grandona, é. Tanto que eu não conheço esse espaço aí, porque quando eu estive ainda estava tudo em obra, né? Isso. Olha só, nas segundas-feiras nós reservamos esse horário, né? A Rede Pickler Brasil, mas especificamente, né, a Comissão de Comunicação e Difusão, nós resolvemos que nós vamos falar das nossas leituras piclerianas. Então, e aproveitamos que foi o relançamento do nosso livrinho, né? do nosso que a gente chama de Pretinho Básico. Então, nós estamos vendo, né, toda uma questão em cima dele, já falamos, já tivemos mais de uma live, né, com esse livrinho. Mas a curiosidade das bibliotecas de cada uma, né? Nós somos muitas, somos muitas estudantes, né? Pesquisadoras da abordagem Pickler. Então, todos os livros que a gente vai falar aqui, eles são além, né, dos livros que a gente recomenda muitíssimo, que são os livros... Por que a gente recomenda? A gente não tem interesse nenhum financeiro, econômico, porque a Rede Pickler Brasil não vende livros, ela indica as editoras, mas são 3 livros traduzidos
para o português até agora, né? Esse pretinho, que é o Educar os 3 primeiros anos. Tudo isso nós vamos colocar depois no post, tá? Que a gente vai mostrar essa live. Tem esse lilazinho, que nós também já falamos sobre ele. E tem esse que ainda não falamos, que a gente está reservando também uma data. Talvez essa sexta-feira tenha uma edição extraordinária falando sobre brincar e autonomia. E a gente deve falar com uma pessoa que fala do brincar do lado de fora, que é a Ana Carol Tomé, né? Ser criança é natural. Então, mas hoje eu convidei a Zuleika e a Ana Tereza, que são pessoas que a gente estuda juntas há muito tempo, se encontra por aí pelo Brasil e pelo mundo para estudar. E elas têm uma biblioteca bárbara. E a Zuleika é uma pessoa que não dorme, então ela passa a noite ela passa a noite lendo. Mas só um instantinho para a gente falar quem você é. Eu não quero apresentar. Zuleika e Ana Tereza, mãe e filha. Além disso, o que vocês fazem? Por favor, fala aí. Vai começar? Bom, nós temos... A Ana Tereza vai falar sobre ela, né? Eu sou pedagoga. Também sou formada em música. Tenho bacharelado em piano e tenho licenciatura em música. Em pedagogia, também sou formada em Direito, não exerço mais. Começou a estudar com 15 anos essas coisas, começou a fazer faculdade com 15 anos. Vamos fazer de conta que sim. E acabei indo para o lado da educação, né? Nós temos juntas algumas escolas, a Escola de Música, que esse ano completa 31 anos, que é a da Capo. Aí nós depois abrimos a Aurora, Centro de Educação Infantil, em 2009. Depois de conhecermos a abordagem Pickler através da Lúcia e da Rita, nós abrimos o nosso Espaço Bebês em 2014. E em 2019 nós abrimos o Ensino Fundamental, continuidade da educação infantil. E aí a Ana Tereza pode falar sobre ela. Eu sou a Ana Tereza, sou psicóloga. Comecei meu trabalho com crianças dando aula de balé, porque eu também sou bailarina. E depois assumi a coordenação fui auxiliar de coordenação do berçário, do Espaço Bebês, passei para coordenadora, e aí depois ainda passei para a coordenação geral. E hoje eu me intitulo de vice-diretora da escola, junto com ela. Faço esse trabalho especialmente focado nas crianças pequenas, mas agora também no ensino fundamental, dando esse suporte para as professoras, para as coordenadoras, para as crianças, para os pais, enfim, com essa formação da psicologia que me permite um olhar diferente sobre toda essa vivência escolar. Somos duas estudiosas de abordagens inovadoras, né? Principalmente a abordagem Pickler e Reggio Emília, que são as duas abordagens que nos servem de inspiração. Estou vendo ali que a Isabela escreveu. Eu fiz o curso com a Zuleika, foi ótimo. Ai, que bom, Isabela, ainda bem que você gostou. Eu não sei muito bem qual foi o curso, né? Mas que bom que você gostou. Eu ainda não fiz um curso com a Zuleika, com a Ana Tereza, ainda vou fazer, que agora, esse ano eu vou me dedicar a fazer cursos com as minhas colegas. Estou adorando. Estou fazendo com a Carmen Orofino, estou fazendo com a Mari Americano e estou fazendo um curso com o Gandhi, né? Através do ECOAR. E aí eu quero fazer vários cursos, porque é muito bom. Porque senão a gente fica muito no nariz da gente, né? E no nariz das húngaras e das francesas. Sim. Você precisa fazer o da Ana Tereza. Ela vai dar agora sobre desfraude. Eu tenho curso que ela dá é ótimo. Essas psicólogas me deixam muito intrigadas. Como é que eles conseguem? Eu gasto tanto dinheiro com terapias e psicólogas que eu preciso aprender um pouquinho. Mas, na verdade, assim, né? Eu sou apaixonada por essas duas moçoilas louras aí. Adoro a escola de vocês sabem disso, né? Vou praticamente todo ano aí para eu respirar essa linda escola que tem uma inspiração muito grande. Eu acredito muito nessa inspiração de vocês sabem disso. Mas por que vocês estão aqui hoje? Porque a gente acredita muitíssimo nessa maneira
de que vocês têm de estudar, né? Vocês são umas curiosas e tem essa cabeça mesmo de pessoas que pesquisam, né? Que vão fundo, que estão comprando livros, que não adianta ler um artigo ou outro, né? Então, ontem, quando a gente estava combinando um pouco mais, a Ana Tereza colocou todos os livros mais inspiradores em cima da cama e quase que caíram da cama de tantos. Mas aí a gente foi, né, diminuindo um pouquinho. E são esses 3 que eu já falei. E tem uma pilhazinha aqui, que eu também guardei os meus iguais aos de vocês. É uma pilhazinha. Então, o primeiro que eu queria falar, né, eu vou mostrar, e aí vocês vão falar um pouquinho sobre ele. A gente tem pouco tempo para falar de cada um, mas é esse daqui. É chato que o Instagram, ele bota ao contrário, né? Ao Mas contrário. eu vou ler para vocês. Tá ao contrário, né? Acho que tá. Chama Criança Querida, Aprendendo a Andar, Aprendendo a Confiar. E esse livro é da Renate Keller Inácio. Me parece que a edição mais nova mudou um pouquinho a capa, quem tem. Esse livro eu vou deixar, ele é da Associação Comunitária Monte Azul. Não é um livro complicado de achar. Quem escrever para Monte Azul, a gente vai colocar uma possibilidade de encontrar esse livro. É um livro muito simples, muito pequenininho, e eu fiquei entusiasmada de vocês quererem falar sobre ele, porque foi o primeiro. Ele foi editado, gente, aqui no Brasil, em 2002, tá? Então, ele é um livro pioneiro, né, no nosso país, levando em consideração que o Pretinho, que a gente considera que é o primeiro livro da abordagem, ele foi editado em 2004. Então, esse em 2002, e não era um livro claramente da abordagem. Mas falem aí, por favor, o que vocês acham dele. Eu acho esse livro muito didático, principalmente para quem está começando a ler sobre a abordagem Pickler, que ainda não conhece, né? Porque a linguagem é muito fácil, as ilustrações são muito boas, todas elas. Ele dá uma sequência da organização do espaço, da troca de roupa, né? Dos cuidados que tem que ter, das fases do movimento, com as ilustrações da Clara Pape. As ilustrações, isso. Essas ilustrações são da Clara Pape, que era uma pessoa amiga da Pickler, e que quando ela começou a fazer as observações super acuradas dos bebês, ela não tinha esse recurso de fotografia, né, barata, fácil, simples, e ela queria pegar todas as nuances das posições intermediárias. Então, ela se uniu à Clara Pape, que morreu tem pouquíssimo tempo, né? Morreu velhinha, pouquíssimo tempo. Ela desenhou esses bebês. Então, são desenhos lindos, né? Nós somos especialmente apaixonadas pelos desenhos da Clara Pape e mostram as posições intermediárias, né? Em várias posições. Por que a gente fala em posição intermediária, né? Rapidinho. É que a gente fala assim, o bebê virou de bruços, né? O bebê está se arrastando. A gente, aliás, nem fala arrastando, a gente fala já engatinhou, depois sentou, depois ficou em pé e andou. Nós não levamos em consideração 1 ano, né? Para essa coisa toda acontecer, leva 1 ano e pouco a criança passar por todos esses estágios. Então, essas posições intermediárias, que são as construtoras realmente, né? São o que forma um tônus, uma postura, né? Para chegar àquelas posturas que a gente chama de iniciais. Então, é muito bom. O livro é uma graça, uma linguagem muito simples, né? Principalmente porque foi dirigido a pessoas dessa comunidade, dessa associação comunitária Monte Azul, que existe até hoje, um lugar brilhante, né? Nós temos estudantes lá, pesquisadores maravilhosos, e eu acho que a gente tem de sempre citar esse livro como uma homenagem a Renate. Né? Renate é uma pessoa que está aí na política pública nacional, e a gente tem muito orgulho dessa pessoa ligada ao grupo da Alemanha, né? ligada a Heisenberg e a Ute Strub escrever esse livro.
E aí, o outro livro, o que que a gente segue depois? Qual é que você quer? Eu só queria ler um trechinho aqui que eu separei Ah, ótimo, desse maravilha. livrinho. Ele fala, na página 13 da minha edição, né? Ele fala assim, outro princípio de Loxi, ele fala do lar Loxi, é de sempre realizar uma sequência de cuidados ininterruptos com cada bebê e finalizar essa sequência até que o bebê esteja satisfeito. Tiramos, por exemplo, o bebê do berço. Antes de pegá-lo, devemos falar com ele e agora vamos tirá-lo da cama. Então, tiramos o bebê do berço para trocar, devemos trocá-lo e dar de comer em seguida, para só depois colocá-lo de volta na cama ou no chão. Isso faz com que nos ocupemos por um tempo maior com cada criança. E assim, ela será não só alimentada fisicamente, mas também afetivamente. Nesse momento, receberá tanta atenção e carinho que ficará depois brincando tranquilamente sozinha. Então, esse é um dos princípios, né, da abordagem, essa relação afetiva na hora da rotina de cuidados. Então, essa troca de fralda, a alimentação que a gente faz com tanto afeto e que cria tanto vínculo, que dá segurança emocional para o bebê depois ficar sozinho. Então, ele recebe, né? A Ana Teresa sempre fala, né? Um momento dele de recarga. Uma recarga, né? Como se fosse um carro que a gente tem que abastecer de tempos em tempos, né? Então, quando esse bebê é cuidado, ele está sendo abastecido e aí depois ele vai ficar lá usando esse combustível que ele recebeu até que se esgota e aí é a hora do cuidado novamente, né? Então, precisa dessa recarga de tempos em tempos para a criança ficar bem nas suas brincadeiras. E isso é uma mudança muito pequena de fazer nas instituições, né? É mais simples, é uma coisa muito simples de fazer essa mudança. De ao invés de primeiro trocar todo mundo e depois alimentar todo mundo, unir as duas coisas. E eu queria falar sobre essa questão de recarga afetiva, que não são só os bebês, né? Eu vejo muito aqui na escola, por exemplo, se a gente não faz um elogio de vez em quando para a equipe, para cada uma da equipe, parece que elas vão murchando. Aí, de repente, você faz um elogio, você dá aquela recarga afetiva e elas se enchem, né? O ego fica exaltado e as propostas ficam melhores. Então, todos nós precisamos disso, né, Luciana? Sim, e eu acho muito bonito também, né? A Rita fala muito isso, que assim como você fala da recarga, ela fala que a criança fica plena da presença do adulto. Então, ela pode brincar por ela mesma, ela pode brincar autonomamente, né? Que essa palavra que ficou na moda, que circula meio vagamente por aí, é uma criança que ela vai ter a presença inteira de um adulto interessado que as coisas aconteçam, né? E explicando e conversando. Essa criança, quando é colocada no solo, quando é colocada no chão para brincar, ela está plena do adulto. Então, ela está segura de que ela é querida, de que importa, né? Isso é muito importante. Isso é o detalhe, talvez o grande paradigma que se tenha de trocar, né? Na abordagem que a gente vai falar desse novo paradigma, é isso, é de que o adulto ele preenche, não é um vazio, né? Mas ele vai com a presença dele para esse bebê e esse bebê segue adiante, né? Exatamente. É ótimo, esse trecho é ótimo. Já coloquei coraçõezinhos aqui do lado do meu livro. E aí, o outro livro? Então, eu acho que na mesma linha desse, mas num nível um pouco mais complexo, que mostra fases e que fala dessa sequência dos cuidados, tem esse aqui que é em espanhol, que eu adoro ele. Vou pôr mais pertinho. Isso. Claves de la Educación Pichler-Loxi. Recopilação de 20 artículos escritos por suas criadoras. Isso. Esse livro é um livro que agora lá em Budapeste, né, as pessoas estão prezando muito. A Ana Tardos, a filha da Amy Pichler, ela teve muito interesse que esse livro fosse editado, não tem muitos anos, né? Nós compramos esse livro no simpósio de Budapeste, né? Deve ter 3 anos isso? 2? 3 anos? Foi em 2018? Então, ela ficou muito... Ela teve muito empenho que esse livro fosse
é praticamente reeditado. Ele não existia como livro, ele é uma reunião de vários artigos que tinham sido traduzidos para o espanhol, né? Principalmente tem um núcleo na Catalunha, né? Eles traduzem muitos artigos e livros, né, de Budapeste. Então, mas a Ana tinha uma certa preocupação porque ela não tinha certeza que essas traduções eram tão boas. Então, quando lá na Espanha quiseram fazer um livro novo, ela falou, então vamos fazer o seguinte, vamos pegar todos esses artigos que já foram traduzidos e vamos exaustivamente revisar. Então, a gente tem certeza que são artigos muito bem escritos, foram revisados agora, e tem coisas maravilhosas. Fala aí para mim uma coisa bacana que vocês leram. Olha, o meu artigo preferido desse livro é na página 205, que começa, que fala sobre alimentação. Eu acho que é um dos artigos mais esclarecedores em relação à alimentação, porque além de todo o texto, ele também tem ilustrações. Então, ele mostra todas as etapas da alimentação, todo ilustrado. Desde quando o bebê mama no seio da mãe, até passando pela mamadeira, e aí falando sobre o copo, como é o uso do copo, né? Isso, sobre todas as posições em que a gente deixa o bebê no colo. Esse artigo, para mim, é um dos melhores, assim. Eu acho que é um dos mais extensos também. E ele passa realmente por todas as etapas da alimentação e mostrando como a gente faz essa análise de que a criança está pronta para passar de uma etapa para outra etapa. E são informações que a gente não recebe muito nos cursos que a gente faz, né? São muito detalhadas, assim, nesse sentido, dos pré-requisitos, digamos, né? Que a criança precisa. É um artigo da Maria Vinci, né? Que foi uma grande colaboradora da Pickler, né? Ela atuou muito diretamente lá no Instituto. E ela tem uma escrita potente, né? Eu gosto dos escritos da Maria Vinci, ela é muito eloquente. E é do Del Biberon à la Autonomia, né? São os desenhos da Clara Pape, que são sempre muito lindos. E aí todas essas etapas. Você gosta dele e você usou esse artigo para fazer o seu trabalho final de psicologia, não foi? Eu usei esse para o trabalho final e também para o trabalho que eu apresentei no encontro da Rede Pickler em 2018 Isso. também, né? Foi exatamente. É muito bom, porque ele é muito detalhado. Eu nunca tinha aberto esse pedaço, não. Eu tinha outras anotações aqui. Eu já estudei também um artigo que é Os Fundamentos de uma Verdadeira Autonomia na Criança Pequena, que é o da Judith Falk, né? Em página 89. Mas é interessante também, é simples e muito, muito bom. Eu vou botando coraçõezinhos nas coisas que eu gosto, tá cheio de coração. Né? E eu gosto também desse livro, do artigo que tem ali na página 125, que é um guia para a escrita do caderno mensal de desenvolvimento da criança. Esse dá um curso, né? Sim. Dá um curso. Eu preciso estudar melhor ele, inclusive, porque eu li faz um tempo, mas eu não me dediquei muito ao estudo. Mas eu gosto muito dele porque ele mostra pontos para a gente observar nas crianças em todos os aspectos. Então, começando lá nos aspectos afetivos, como é a relação da criança com os outros adultos, com os pais, com as outras crianças. E aí ele fala sobre os momentos de cuidados, como é a ação da criança na comida, no banho, na troca, sobre motricidade, sobre desenvolvimento cognitivo. Então, ele engloba tudo isso e ele traz perguntas para a gente observar, né? Então, eu acho que é muito bom nesse sentido, principalmente quando a gente tem que escrever sobre as crianças de quem a gente cuida, de ter esse guia de perguntas que a gente consegue se pautar ali para fazer uma boa observação. Muito, muito detalhado, né, Ana Tereza? Muito detalhado. Sim. É interessantíssimo. Esse livro a gente consegue pedindo diretamente para a Hungria, né? Nós também vamos colocar o site, você pode entrar no site da Casa Pickler, né, do Instituto M. Pickler, e você pode pedir para eles diretamente.
livros em português, espanhol, em francês, em inglês saem de lá. Nós aqui no Brasil só podemos vender para o Brasil. E aí nós temos os livros que foram traduzidos para o português. Né? Essa coisa de livro, gente, é uma coisa tão complicada, vocês não podem imaginar. Então, quem por exemplo, de Portugal, né? A gente agora tem muita gente de Portugal nos ouvindo. Os portugueses têm de pedir diretamente para a Hungria. E talvez não é ruim, porque o nosso correio é muito complicado, né? Então, esse livro dá para pedir lá. A gente vai colocar o nome e vocês podem pedir diretamente. E aproveitando que você falou... Oi? Oi. Aproveitando que você falou de pedir materiais para Budapeste, não é muito falado também, mas lá no site deles tem um pôster de desenvolvimento motor. Não sei se você já viu. Tá aí? Eu tenho. Tá ali. Esse mesmo. Eu acho ele super lindo. E na formação que as húngaras fazem dentro do módulo de... Antes era pedagogo picleriano, agora tem um outro nome, né? Mas elas usam muito esse quadro. Esse quadro é para falar sobre... Mas como chama? A nossa professora, que a gente adora, a Isabelle Delin, ela acha que esse quadro é para quem já está mais aprofundado. Entendeu? Se não pode confundir, ela não acha um quadro... É um quadro maravilhoso. A gente, quando viu, ficou enlouquecida, mas talvez, para quem está começando, seja melhor ficar nesses quadros da Clara Pape. O quadro grande é baseado nos desenhos da Clara Pape, sem dúvida nenhuma, são os mesmos desenhos. Mas a maneira de apresentar, assim, de uma maneira horizontal, talvez seja um pouco mais simples, tá? Porque aí a gente se confunde. Mas ter um quadro desse é uma honra. Eu durmo olhando para ele, entendeu? É o máximo. E a Rita ficou magoadíssima, porque eu não trouxe um para ela. Mas só tinha 2 quando eu fui lá. Isso. Qual vai ser o outro livro que a gente vai falar? Quer falar? Diz para mexer no que 6, né? Só um pouquinho. Tá. Vê se tá certo você deve, por favor. A gente vai resolvendo coisas aqui. Agora ela vai falar sobre o próximo livro e eu vou sair um pouquinho. Vai resolver um pepino. Ótimo. Vai resolver um BO aqui, mas é bem rápido. Isso. Então, eu quero falar sobre um livro que eu gosto muito. Inclusive, eu dei de presente para a Lúcia. Que é um livro que é baseado, né, na obra de... A minha dedicatória está aqui, ó. Ele é baseado na obra de 2 pioneiras, né, em cuidados e educação de bebês e crianças, que é a Amy Pickler e a Magda Gerber. Magda Gerber, que foi amiga e colega de Pickler, foi aluna de Pickler e que levou os seus conhecimentos para os Estados Unidos em 1956 e criou um programa chamado Resources for Infant Educators. E não são idênticas as abordagens, mas elas estão em sintonia, né? Que é esse livro, que eu gosto demais dele, esse aqui, né? O Cuidado com Bebês e Crianças Pequenas na Creche. É um livro, essencialmente, eu acho um livro muito para pedagoga. É um livro de deixar a pedagoga arrepiada. Quem tem escola, quem tem uma instituição de educação, precisa desse livro. E se dedicar, né? Dormir com ele várias noites, né, Zuleika? É tipo Bíblia, né? Tipo Bíblia. Quem lê a Bíblia também faz uma leitura dessa Bíblia aqui. E aí ele tem, na sequência, o cuidado com as crianças na educação infantil, né? Porque aqui ele trata de 0 a 3. E depois o próximo volume é de 3 a 6. Então, eu gosto muito. Ele faz aquela diferenciação entre crianças, entre bebês, crianças bem pequenas, né? Crianças pequenas, criança pré-escolar. E começa o livro contando de 10 princípios baseados na filosofia do respeito, porque é isso que o livro coloca, né? O livro traz para a gente as interações, né? Vou ler um pedacinho aqui. As relações não se desenvolvem a partir de qualquer tipo de interação. Elas se desenvolvem a partir daquelas que são respeitosas, positivamente reativas e recíprocas.
Então, são as interações de 3 R's, né? Respeitosas, reativas e recíprocas. E, em seguida, a autora explica o que seriam essas interações. Reativa, porque a cuidadora responde à criança e a criança a ela. As reações são recíprocas, ou seja, do tipo dar e receber, criando uma cadeia de interação, em que cada reação é incentivada pela anterior e leva à próxima reação da outra pessoa. Então, eu tenho um bebê que me escuta e um cuidador que escuta esse bebê. Né? Um bebê que me olha e um cuidador que olha para o bebê. E isso vai fazendo aquela troca. E faz com que a hora da troca seja realmente uma troca de afetos, de sentimentos, de interações, né? E não uma troca de faxina, de limpeza. Porque é bem isso que não pode, né? Aquela troca mecânica na qual não há interação alguma. E aí, em seguida, ela explica a diferença entre positivamente reativo e recíproco, né? Quando um cuidador é positivamente reativo, isso significa que ele presta atenção no que a criança começa a fazer e responde a isso. Reciprocidade diz respeito a toda uma cadeia de reações que vão e voltam entre o cuidador e o bebê. Então, não é assim, né? Responder, muito bem, parabéns, você ergueu a perninha para mim. Não é esse tipo de reação que ela se refere. Mas aquela reação... Inclusive, a criança desconfia muito quando isso acontece, sim, né? Sim, é aquela reação de disponibilidade, né? De estar pronto para aquela criança, de estar inteiro para aquela criança, né? Com a escuta ativa, a escuta para os gestos, porque o bebê não fala. E as pessoas às vezes me dizem, mas como é que a gente faz para ouvir? Então, a escuta é ouvir o gesto, o olhar, né? Como que a criança se mexe, o movimento. Então, é uma escuta integral de todo o corporal, né? O corpo fala. Ela nos escuta também assim, não é? Porque, às vezes, a gente se perde em muitas palavras. A gente fica falando muito com a criança, né? Muito bem, parabéns. Quando, na verdade, às vezes, um pequeno sorriso, um olhar de aprovação, não é? Um não dizer não, né? Ele vai mostrar que você está escutando, que você está trocando com aquela criança. Menos palavras e mais observação, né? Observação carinhosa, né? Então, ela fala aqui, né? A hora da troca, na página 5, a hora da troca de fraldas é um momento em que cuidadores e crianças estão frente a frente, no 1 a 1. Se contar todas as trocas de fraldas da vida de uma criança, provavelmente você chegará a um número entre 4 e 5 mil. Vocês já pensaram nisso? E aí ela completa. Imagine as oportunidades que seriam perdidas se os adultos focassem apenas na atividade, né? Na questão mecânica de troca, considerando apenas uma tarefa a ser cumprida e não se importassem em interagir com a criança. Então, quanto que a gente perde? E a criança perde, né? Sim, a criança perde, a relação perde. Quando a troca de fralda é algo mecânico, né? E não é feita com essa disponibilidade, com essa interação, esse afeto, com o falar, com as palavras, com o olhar, né? A gente poderia ficar aqui, né, Lúcia, falando da troca. Sim. Eu costumo falar Você sabe que eu adoro umas frases meio gaiatas e bem fortes, né? Eu falo, quanto mais eu estudo, melhor eu troco fralda de cocô. E na verdade, uma coisa assim, né? Quando os meus netos nasceram, eu passei a fazer questão de, quando eu estivesse presente, eu que troco todas as fraldas. E eu consegui ter 4 netos praticamente simultâneos, né? E já tive... Agora não, todos já deixaram a fralda, mas eu trocava a fralda dos 4. E normalmente eles fazem cocô todos ao mesmo tempo, né? Então, eu passava os 40 minutos atolada, literalmente, né? nessa provocação escatológica, mas que ali o nosso fazer, o nosso carinho foi se desenvolvendo
a ponto de encontrar um neto, né? Cheguei na praia e não vi o meu neto de São Paulo há, sei lá, um mês e meio, e ele já estava indo almoçar, e eu estava chegando na praia para encontrar as minhas filhotas amadas, e ele, não, vovó, fica comigo, vai comigo lá para casa. Quer dizer, eu não fui, porque eu sou um monstro, eu me odeio, entendeu? Eu queria ficar também com as minhas filhas e também aproveitar um pouquinho a praia, mas essa construção do nosso afeto foi feito muito nessas trocas. Nós tivemos a oportunidade de fazer essas trocas. Você quer, filha? Aqui. Então, enquanto a Lúcia resolve ali, esse livro, né, que perguntaram, eu vou falar de novo aqui, é O Cuidado com Bebês e Crianças Pequenas na Creche. É um livro fácil de encontrar. Sim. Difícil de comprar porque é caro. É caro. É caro, mas ele vale a pena. Vale, no site da Livrarias Curitiba, por exemplo, é uma livraria que tem, bem fácil de comprar no online. E cada vez que eu leio, eu descubro mais alguma coisa, né? Livro bom é assim, cada vez que você lê, você descobre um outro parágrafo. Então, o meu livro, ele tem tantas marcações, tem tanta coisa, e ele é tão sublinhado e escrito nas bordas, né? Porque livro, para mim, é assim, esse negócio de PDF, para mim, não serve, né? Não. Livro é para escrever, para anotar, para fazer relações com as crianças que você tem na escola. Né? E aí, esse livro, ele conta muitas situações, né? Ele conta, ele dá exemplos, né? Então, por exemplo, ele conta uma situação com uma ação do adulto de uma forma e de outra forma. E aí ele mostra o que na primeira forma de agir era bom, o que não era, e na segunda, né? Faz essa comparação. E a gente enxerga muito das nossas crianças em situações que ele conta. Então, no nosso próprio livro tem até escrito o nome de algumas crianças nas laterais, porque são crianças que passaram por essas situações e a gente usou o livro para esses estudos, né? Da prática. É um livro muito bom para fazer formação com a sua equipe, né? Ele dá exemplos muito práticos. É um livro excelente para se ter. Eu fiquei muito emocionada que eu conheci a Janet. Você, quando esteve lá em Los Angeles, você esteve com a Janet? Não. Pois é. Eu tive com a Janet, aí, sabe, dá aquela coisa de fã, assim. Ai, você é a Janet. Você é a Janet. Né? E ela é um amor. Mas é muito interessante isso, que é bom que a gente vá abrindo a cabeça, quem está escutando pela primeira vez, e nós que já estamos nesse caminho, né? Que a gente, porque às vezes tem um certo preconceito com as coisas que a Rai, né? que a Magda Gerber falou. E não tem esse preconceito algum, porque são complementares. Eu até digo, um pouco com uma implicânciazinha, mas sim, que a Magda colocou um pouco mais palatável as mesmas coisas que a Pickler falou, né? Essa dureza da guerra, da bomba na cabeça, da batata dividida da guerra, que a Pickler tem, sem dúvida nenhuma, ela tem uma consciência social diferente. A Magda Gerber, porque viveu, foi para, né, Califórnia, ela tem, inclusive, umas frases melhores, né? Fale menos, observe mais, uma coisa mais simples, né, de ser feita. Então, mais americana. Nesse universo da Magda Gerber e do Rai, que é muito, muito interessante, né? Muito bom. Esse livro é maravilhoso. E eu queria dizer que eu gosto também desse livro, porque acho que foi o único livro que eu conheci e a Lúcia não conhecia. Foi a vingança! Então, eu pude ensinar alguma coisa, mostrar alguma coisa de novidade para ela, né? Então, eu fiquei muito feliz, porque todas as novidades eu sei pela Lúcia. Então, eu fiquei assim como se eu estivesse fazendo uma retribuição por tudo que ela já passou e já ensinou para a gente. Né? Por isso que eu até dei para ela o livro de presente. É a mesma sensação que eu tenho quando a Ana Tereza esquece alguma coisa, né? Que ela não sabe a fonte. Quando ela olha para o lado e me deixa descansar um pouquinho quando eu estou trabalhando aí com vocês. Porque essa menina, gente, essa carinha de princesa é um disfarce. Ela é um monstro. Ela me faz trabalhar que nem falou.
Eu tô mais light agora, eu tô mais light. Ai, graças a Deus, Eu chego em Curitiba, tem uma lista. Eu só consigo conversar com a minha amiga Zuleika às 3 horas da manhã. Entendeu? Tem umas pessoas perguntando o nome do livro, depois eles vão ficar na descrição Todos. desse vídeo, né? Vão estar todos eles ali na descrição, no Instagram da Vai ter Rede Pico. a bibliografia detalhada e, assim, se tiver algum macete para conseguir o livro, a gente coloca também. Pode deixar, tá? Aliás, todos os livros que a gente vem falando, a gente está fazendo isso, tá? Qual vai ser o outro? Então, esse aqui eu queria mostrar, mas acho que vai ser talvez uma fala um pouco mais breve, se bem que nunca é breve, né? Que é o Mover-se em Liberdade. Que é o livro da Pickler. Exato, isso que eu ia falar. Foi escrito pela própria Amy Pickler. Que mostra o estudo que ela fez em relação ao desenvolvimento motor dos bebês que ela acompanhou no orfanato. E foi um estudo muito profundo. Então, tem gráficos, tem tabelas que ilustram toda essa questão do movimento, né? E esse estudo que ela trouxe aqui no livro, comparando o desenvolvimento dos bebês que passaram pelo Instituto com bebês de outros pediatras que foram atendidos em outros lugares. E foi através desse estudo que originou o Mover-se em Liberdade que ela chegou à conclusão de que o movimento livre era a melhor maneira de fazer com que as crianças ficassem no ambiente, né? De deixar os bebês em motricidade livre. É esse livro que ela fala de 700 e poucas crianças, quase 800, é isso? Né? Não é um livro fácil, tá? Quem está começando, toca o livro, olha, cita, mas não é um livro para você ter, tá? A aspecto prático, ele é difícil. Se você não vai entrar exatamente nisso para fazer um trabalho, para desenvolver uma tese, não é um livro para você ter, sabe? Ele é complicado, tem gráficos complicadíssimos. Eu, que sou uma pessoa meio cheia de letrinhas, de TDA, essas coisas, não tenho muita paciência não, tá? Vou dizer... Eu ia até falar isso. Eu acho que é um livro para a gente saber que existe e saber que esse estudo aconteceu, né? Porque a gente fala muito em motricidade livre dos bebês e tem gente que acha isso uma bobagem e que fala que não funciona e que não é assim. Então, tá aqui provado que sim, que funciona e tá provado como funciona. Um estudo super detalhado que ela fez e que, inclusive, foi depois desse estudo que todos os orfanatos da Hungria passaram a adotar a abordagem Pickler para o cuidado dos bebês. Lá em 1960 e alguma coisa, 70, talvez. Agora veja como que começa a apresentação. Olha essa frase. No bebê, os movimentos são as únicas manifestações psicológicas que se pode observar. Olha a riqueza disso. Valão na veia. Olha, para a gente refletir sobre isso e dar importância para os movimentos e observar os movimentos e respeitar os movimentos. Sim. Então, ele já começa com uma frase fantástica. A gente... São frases que a gente vai captando, né, na sociedade. A gente fala, essa criança não para quieta. Ela não para quieta mesmo. Não é para parar. Né? Não é para parar. No livro, no pretinho básico, tem o segundo capítulo, que por acaso até eu estava estudando hoje no meu grupo de estudos, que é o que é autonomia na primeira infância. Né? No livro aqui, ele tem coisas que fala assim, um pouco mais tarde, quando começam a sentar e a deslocar-se, engatinhando ou arrastando-se, mudam de posição frequentemente. E apenas ficam numa mesma posição uma média de 1 minuto e 20 segundos. Sua mobilidade aumenta quando começam a levantar-se. A média de mudança de posição passa a ser de 74 vezes a cada 30 minutos. Então, a criança, né, ela tem isso naturalmente, ela faz isso naturalmente, e a nós adultos, compete não sabotar. Então, não colocar em cadeirinhas amarradas, deixar muito tempo no carrinho. O carrinho, sim, é feito para o transporte, né? Você leva a criança de um lado para o outro, até
você foi jantar fora e levou no carrinho enquanto você parte sua carne, você come o seu fondue, aquela criança está ali? Sim, nós sabemos, nós vivemos nesse mundo, né? Mas essa criança, ela tem que ficar o mais livre possível do corpo, porque é através do corpo que ela se manifesta. Então, isso parece tão simples, mas não acontece, né? A gente vê que não acontece. Então, é muito interessante. E nesse Mover-se em Liberdade também tem os esquemas do movimento das crianças com as ilustrações da Clara Pack, né? Então, de cada uma das posições que a criança atinge e as formas, por exemplo, subir escadas, descer degraus, né? Tem toda a explicação de como é feito o movimento da criança. Eu fiz um trabalho com esses esquemas, né? Eu e Rita fizemos como se fosse um dominó para as pessoas montarem, sabe? Qual a posição que vem antes ou depois. E é muito interessante que tanto faz. Não existe posição que vem antes ou depois, mas existe uma sequência que a criança executa, né? Então, é muito bom quando você consegue fazer com o seu próprio corpo, naqueles experimentos, né? E, ao mesmo tempo, também quando você consegue montar esses esquemas e olhar, e depois observar os bebês fazendo. Quando a gente descobriu, né? Até então, a gente nunca ficou muito atento à criança fazendo aquela posição de Cleópatra, né? De Madame Pompadour, né? E eu brinquei, ensinei para a Isabelle Delin agora, que é da Marquesa de Santos. Ao invés de ser Madame Pompadour de Napoleão, a gente tem a Marquesa de Santos aqui, que devia ficar deitada languidamente esperando o seu imperador chegar, né? E é uma posição que as crianças fazem e a gente não dá bola, né? E parece que alguma coisa vai acontecer depois e que é linda. É uma posição que ele vai ficar apoiado no cotovelo e vai ficar de lado, e dali para sentar é um pulinho, né? Só uma... É bárbaro. E aí, quando a gente esse estuda movimento sobre... livre, esse movimento livre que eu acho bárbaro, é que tem um estudo que ela já fez, uma observação que ela fez enquanto estudava, né, medicina, que crianças que têm oportunidade de ter um movimento livre, de pular e brincar, ela se machuca menos. E quando se machuca, ela cura antes do outro que não tem o movimento livre. Sim. Então, para as mães cuidadosas, é alguma coisa que tem de entrar na cabeça, né? E aí? Bom, tem Vamos lá. mais muitos aqui, mas tem mais um, né, que eu gosto também demais. Eu gosto de todos os meus livros, né? Então, fica difícil dizer qual que não é bom. Mas é esse, Em Mãos Amorosas. Adoro esse livro. Adoro esse livro. Também. Eu também gosto muito. Ele é um livro, ele tem em espanhol, Em Manos Amorosas, e tem em inglês, Loving Hands. E ele é um livro escrito pela Elsa Charin, que é a presidente, a CEO da Pickler dos Estados Unidos, né? E ela escreveu com a Ana Tardos, que é a filha da Pickler, né? Uma senhorinha. O nosso, inclusive, está autografado Pela Elsa. pela Elsa. Aqui, ó. Maravilha. O meu também, olha. Essas coisas valem ouro, né? Não é? Não, e eu tenho aqui um autógrafo de uma pessoa um russo, o Oleg. Você lembra do Eu Oleg? conheci ele. Sim. O Oleg estava no meu curso lá em Los Angeles, e o Ronald também, né? Que é de Uganda. E eles escreveram, e aí a coisa mais linda que o Ronaldo escreveu, que se ele tivesse de ter uma cuidadora, se ele tivesse de ter uma adulta de referência, ele queria que eu fosse. Coisa mais... Ele me chama de mãe. Eu adoro isso. Eu amo. Né? E eu fiz com eles também. Eles também estavam no grupo que eu participei lá. O máximo, o máximo. E o livro é muito... Porque não é um livro pesado, né? É um livro que tem profundidade. Né? Ele aborda... Fala sobre os direitos.
os direitos das crianças, né, que frequentam, que estão numa instituição. Esses direitos nós temos traduzidos para português e eles já estão no nosso site, no site www.pickler.com.br. Tem uma parte lá que tem esses direitos das crianças, que não são muito diferentes dos direitos que nós temos das nossas políticas públicas, mas são mais detalhados, né? Isso. Detalhes ínfimos. Então, em cima desses direitos, eles escreveram esse livro. Fala mais dele, eu adoro ele também. Eu também adoro esse livro, né? Porque daí ela fala dos direitos e depois cada capítulo vai tratar de um desses direitos que ela expõe aqui no início do livro, né? Sem contar que tem um histórico da Amy Pickler maravilhoso, né? Os direitos. Tem os direitos que você fez também aqui, ó. Os direitos, isso. Eu tenho o panfletinho, tenho grande, tenho em forma de cartaz. Gosto demais disso. E ela começa falando, né, Parou? Né? Você bloqueou. Ou fui eu? Oi? Pronto, Oi? Voltou? E ela estava falando das mãos amorosas, que é justamente... não chega a ser um princípio da abordagem, mas é uma das coisas que guiam, né? Lá em Budapeste eles falam muito das mãos da cuidadora. E que são justamente as mãos da cuidadora que transmitem para a criança pequena o que a cuidadora pensa do mundo e como ela age diante da criança. Então, dependendo da postura das nossas mãos, enquanto cuidadoras, a criança vai ter uma compreensão ou outra do mundo que a cerca. E aí esse livro traz justamente essa temática das mãos amorosas, né? De como devem ser essas mãos da cuidadora. E começa falando a maneira em que a maneira como usamos as nossas mãos, como tocamos um bebê, como comunicamos nossa mensagem de amor através do tato, tem repercussão na forma que a criança verá o mundo e como o seu cérebro estará eventualmente programado. Um trato delicado, cuidadoso, afetuoso, respeitoso e consciente. Pickler afirma que os bebês nunca devem ser tratados mecanicamente, nem como objetos. A atitude do adulto que pergunta e espera oferece ao bebê a oportunidade de tomar decisões e cumprir com as expectativas do adulto de maneira voluntária. E assim como o adulto se converte em um modelo a seguir para a criança, ele é o primeiro como é que fica aqui? Assim como o adulto se converte em um modelo a seguir para as crianças, é o primeiro modelo também, né? O bebê também serve como um modelo para os adultos. Então, é um jogo, é aquele jogo de dar, né? De toma e dá, né? Então, essa mão delicada convida a cooperação. Então, quando eu vou fazer uma troca, né? A gente tem uma filmagem. Você mandou para a Lúcia aquela filmagem? Tem uma filmagem. Você viu a mão? A mão da cuidadora? Da cuidadora? Né? Aquela mão dela... Já exibi para todo mundo aquela mão, entendeu? Aquela mão já está exibida, claro. Não, é porque, na verdade, a gente acha que a mão que não é delicada é quase que a mão violenta. A gente está falando de categorias muito anteriores, né? É uma mão paciente. Porque quando você estica a mão e faz isso, você está fazendo uma mão impaciente, né? Quando você aponta e faz, vai lá, é uma mão impaciente. Mas quando você mantém a sua mão contida e fala, vem aqui, né? Eu não faço assim. Assim eu faço para bichinho. E aí os bichinhos, eles acabam vindo. Mas nós estamos falando ainda de instinto, que tem gente que nem acha que é, mas tá, um bebê, ele precisa que eu tenha uma mão paciente. Eu não tenho que ficar... Você está me vendo? Tá parando. É que tem uma pessoa perguntou ali se com as crianças de 6 anos também pode continuar com as mãos amorosas. Na verdade, as mãos amorosas deveriam existir com todo mundo. O que acontece? Com os adultos a gente não pensa dessa forma, porque nos adultos a gente não faz esse tipo de interferência, né? Que a gente precisa usar nossas mãos. A gente não chega num adulto tirando as coisas dele, não chega num adulto pegando.
A gente dá esse tempo para o adulto, mas para a criança não. Então, por isso que a gente fala tanto. E com uma criança de 6 anos, se a gente chegar pegando, talvez algumas crianças já falem pra gente que não gostam ou que não querem, ou saiam, se afastem, né? E os bebês não, eles não têm essa expressão ainda nesse nível. Eu gosto muito, né? As mãos amorosas são para a vida toda e com todos. É verdade. Né? Eu gosto muito de um exemplo de uma criança de 3, 4, né? Lá da escola. Tinha 3, 4 anos. Chegou uma estagiária e a menininha, ela vinha desde bebê, né? Nesses cuidados Pickler, de mãos amorosas, de respeito, de conversa. A menina estava fazendo uma pintura e ela estava de bermuda e começou a esfriar, porque era no final da tarde. E eu tinha uma estagiária na sala. E a estagiária chegou por trás da menininha e foi abaixando a bermuda da menina para trocar pela calça. Sem palavras, sem nada, né? A menina simplesmente fechou as perninhas e não deixou tirar a calça dela, sabe? Ela continuou pintando, mas ela ficou de forma tal que a estagiária não pôde. E daí a estagiária falou para ela: é que eu quero... tá muito frio, vamos trocar essa bermuda. A menina olhou para ela assim, e ainda assim não deixou. E aí eu falei para a estagiária: você chegou por trás, não olhou nos olhos dela, você não conversou com ela, não explicou, não perguntou se ela queria, se ela estava com frio suficiente para trocar de roupa. Aí a estagiária ficou assim, foi lá e falou com ela e perguntou para ela, né? Você quer... Eu tô achando que você tá com frio, porque tá ventando agora, você quer trocar sua roupa? Ela disse que sim. E ajudou em toda a troca, porque as crianças fazem isso sozinhas, né? Não precisa de um adulto. Então, isso mostra, assim, do cuidado das mãos amorosas. Porque a mão amorosa, ela não é só fazer um gesto delicado. Ela tem... É um complemento de tudo que a gente vem falando aqui, né? Eu prefiro, na verdade, eu tenho muito pudor de usar a palavra amor para profissionais. Né? Vocês me conhecem e sabem disso. Eu preferia que fossem mãos respeitosas, mas é que fica um conceito muito amplo. Né? A mão amorosa eu vejo mais como uma coisa mais de pais, né? De pai e mãe, esse tipo de coisa. A profissional, a gente tem uma frase louca que fala que a profissional ela não gosta da criança para cuidar. Né? As mães, elas amam a criança e por isso cuidam. O profissional, porque cuida, ela passa a amar. Porque, na verdade, nós devemos amar a nossa maneira de ser profissional. A criança ser amada, ela tem uma família. Né? Quer dizer, existem os abrigos também. Mas essa criança ela tem outras figuras de referência muito fortes. Então, essa mão respeitosa que a gente faz muito, né, nas formações, né, Zuleika, que a gente adora fazer isso, e está falando sobre isso, aí todo mundo prestando muita atenção, e aí eu pego um pedaço de pano, um lenço, e vou e limpo o nariz de uma adulta que está olhando para mim. E aí é um susto, né? E é isso que a gente faz. Nós limpamos nariz de criança sem avisar. O pensamento ficou aqui, a gente ouve os passos da diretora ou da coordenadora, aí a gente faz aquela revisão, né? Tem nariz escorrendo aqui, eu saio limpando todos sem falar. Seu nariz está sujo, vamos limpar, ou você quer limpar. Tem coisa que a criança não tem escolha, mas a gente precisa mostrar para ela que nós respeitamos essa opinião. Essa mão respeitosa. E aí o que acontece? Esse menino de 6 anos que está cheio de energia, ele é um super-herói, né, Ana Tereza? Sim. Ele pula, ele é o Homem-Aranha, ele faz assim com os dedos, mas ele vai fazer isso com as mãos achando que é uma brincadeira e não uma forma de violência, porque ele nunca foi tocado com violência. Ele sempre foi tocado com respeito. Sim. É importante isso.
né? A gente não vê praticamente nos filmes, tá bom, podem ser mais excluídos, mas a gente vê muito pouco conflito com as crianças que são criadas, né, que vão sendo cuidadas e educadas com esse olhar pikleriano. Essas crianças, como elas são tratadas de uma forma respeitosa e não violenta, elas também tratam dessa maneira, né? Sim, e elas exigem esse tratamento, né? Elas querem ser tratadas dessa forma. Então, se vem alguém e trata de outra maneira, elas vão cobrar isso da pessoa. Nós tivemos numa formação uma vez com a Júlia, não foi? Que ela fez aquela coisa de passar o creme na mão da gente, né? Uma passando na outra. E aí a gente primeiro passou o creme na mão da outra sem atenção, conversando, batendo papo. E uma pessoa se sentiu tão desrespeitada que eu me lembro que uma das nossas colegas, ela ficou com lágrimas nos olhos, porque ela se sentiu desrespeitada. Devia ser uma pessoa mais tímida, que não, né? Não tem essa coisa do toque e tal. E esse toque desrespeitoso afetou bastante, né? Nosso corpo é nosso tesourinho, né? Sim. Esse livro, para conseguir, a gente consegue em Budapeste. Ou então também tem aquelas coisas, como é que se chama aqueles sites? A Cristina Soares vive comprando. Tem uns sites que a gente consegue os livros, né? Alguém pôs aqui que eu acho que no Kindle tem o livro. Deixa eu achar. Aqui, ó. Esse livro tem no Kindle por R$14,90, bem baratinho. Olha! Baratinho mesmo? Nossa. Mas Kindle é online, né? Ela gosta dos livros físicos. Eu também prefiro ler o livro no papel. Eu tentei ler no Kindle, mas nem romance eu estou conseguindo. Eu estou rabiscando romance também, eu estou ficando doida. Mas é uma boa, né? É o moderno, né? Mas Corpo eu acho que esse livro também tem no site do Pikler dos Estados Unidos para comprar. Isso. Talvez e eles tenha devem na mandar Amazon essas redes que vendem. Deixa eu mostrar de volta aqui que tem algumas pessoas perguntando. É esse aqui, ó. Irmã dos Namorados. Isso. E nós tem mais 3 livros em espanhol. Dá tempo? Nós temos 9 minutos. Eu agora estou chiquérrima. Eu consegui um cronômetro para mim. Eu estou me sentindo chique. Tem pessoas reclamando um pouquinho da internet, né? Mas não se pode fazer nada. Está travando, mas ela destrava. Eu vou tentar desligar o Wi-Fi e ficar com o 4G do celular. Peraí. Isso. Em Curitiba. Eu acho que o outro livro, enquanto você faz isso, eu tenho ele em francês, você tem em espanhol. Por isso que eu não estava encontrando a capa do seu livro, Ana Teresa. É esse? Não é esse. Não, esse é esse. Esse é o seu coloridinho. Sim. Meu tricolor. Né? O seu tricolor. O meu é em francês. Eu adoro esse livro, e esse livro, ele vai ser traduzido rapidinho. Né? Sim. Esse livro vai sair rapidinho. Esse livro é muito bom, né? Eu comprei esse livro e depois eu demorei um pouco para ler, mas, né? Porque tinha outros na fila. Mas quando eu fui ler, nossa, eu gostei demais desse livro da Agnès. Como gosto desse. Que é da Inês também. Esse eu acho um pouco mais complicado. Uma mirada adulta sobre a niña em ação. Então, gosto muito desse. Nossa, esse é muito livro. Eu acho esse mais complicado. Ele é bom. Mas cada vez que você lê, você entende mais alguma coisa. Então, mais alguma coisinha. Mais 5 vezes. Nós fizemos o curso na Proto Infância com esse livro, não foi? Foi um deles. Um deles foi esse aqui, né? Isso. E agora tem um novo da Inês que é em inglês, né? Que fala sobre motricidade. Eu tô começando a ler ele. Eu comprei faz um tempo, mas não tinha conseguido ainda. Tá aqui? Não, tá lá em casa. Mas ele é em inglês. Esse livro aqui, o Loxi, um novo paradigma, tá? Ele tem um prefácio do Bernard Gols, que é um máximo, não é esse?
Tenho quase que certeza. Né? O prefácio do Goals? Esse Não aqui? tem prefácio do Gouse? Tem vários prefácios. Tem um prefácio da Agnès. Não. Não é esse, Não, não? prefácio. Aí, o prefácio não, da é. Inês. É da Inês o prefácio, né? Da La Maison. É, aqui, ó. Não sei se é prefácio ou se é o início. É, Eu sei que o prefácio para é da convidar a Inês. entrar na casa. Aí, do Goals. Bernardo Do Gols, os Martinot. livros pequenos. Sim, achamos. É do Martinot isso aqui, não é do... Ah, tá aqui. Tem do Goals. Tem do As Gouse. crianças pequenas institucionalizadas, um paradigma para os isso. psicanalistas. Isso, é profundo. São pequenos textos, mas muito bons, muito bons. É um livro mais profundo. Esses livros são livros mais para você já ter lido outros. Nós começamos pelos mais simples. Sim, mas nós começamos lá no tem... Criança Querida, né? Criança Querida, que é Isso. pequenininho, uma leitura gostosinha, né? Uma leitura bem fácil, que não precisa você ficar nem com lápis para anotar. E aí, os próximos foram complicando um pouquinho mais, né? Isso. Passamos Acho por que aquele o livro... da pedagogia. Tem o livro da Suzana, que foi escrito por uma colega nossa aqui do Brasil. Vínculo, como é que é o nome? Vínculo. Eu chamo ele de Vínculo. Então, 3 nomes. É vendido. É autonomia, no nosso... vínculo, movimento e autonomia? Isso, da Suzana Soares. Esse livro ele é da Omnisciência também e ele é vendido no nosso site, através do nosso site. Ele é um livro bom também para começar, quem está começando, tá? É uma linguagem mais simples, né? Esse Criança Querida também vale a pena para começar. Depois eu acho que dê uma ousada e vai lá no Pretinho Básico, aproveita que ele foi relançado, porque ele é maravilhoso. Se você não se encantar com a abordagem Pickler com esse livro, abandone a abordagem Pickler, porque não é para você. E Tem pronto, um livro, tudo bem. tem um livro em português também, Lúcia, que você também conhece, e que é simples, assim, que é o Educação de Bebês, Cuidar e Educar para o Desenvolvimento Humano. Ah, sim, do pessoal lá do Mato Grosso do Sul. Também está sendo vendido no site. Nós colocamos agora há pouco. Eu gosto muito desse livro, né? Não é específico sobre a abordagem, mas fala sobre o cuidado com os bebês, né? Com esse viés. E ele tem um prefácio do Paulo Fock. Isso. Eu sou fã, né? Gosto muito da fala dele. Exato. O Paulo nos Acho que leva a ao maioria das encantamento. pessoas Né? é fã. Isso. Não, e o Paulo é encantador. A primeira vez que eu ouvi Paulo, eu queria subir no palco e dar um beijo na boca dele. Nossa, ele é demais. Ele é lindo. Eu tive o prazer de viajar com ele para estudar, né? Fomos a Budapeste juntos. E ele é um encanto de pessoa. E ele mostra esse encantamento, né? Esse entusiasmo. Então, é muito bom. É um bom livro. Esse do Educação de Bebês é legal para quem está fazendo faculdade. Eu ia falar. TCC, não é? Sim, eu ia falar isso. A gente comprou uma leva dele e as meninas lá da escola compraram, então as cuidadoras, mesmo as que não têm formação de faculdade, elas conseguiram ler porque é uma linguagem bem acessível. Você sabe que eu fiz uma formação para a nossa equipe do berçário, do Espaço Bebês, só sobre o prefácio que o Paulo Fock escreveu. Que delícia! Analisando cada parágrafo, sabe? E colocando perguntas assim, por exemplo, né? Quanto eu dou de presença para os meus bebês? Né? Através de um parágrafo que ele fala sobre a agência do professor de bebês. Né? Então, a gente leu são 3 parágrafos. E aí a pergunta que ficou no final era: quanto eu dou de presença aos meus bebês? E cada uma tinha que falar sobre isso e refletir sobre isso. Então, é um livro muito gostoso de ler e de estudar e usar nas formações das equipes que trabalham com bebês. São pessoas muito queridas que escreveram esse livro. A Regina, o pessoal lá do Mato Grosso do Sul, de Campo Grande, se dedica muitíssimo a estudar a abordagem. Alguém falou que o Paulo é incrível. Nós também achamos o Paulo incrível. O Paulo não é exatamente picleriano. A gente pode pensar que o Paulo é mais até regiano, né? Ele tem essa abordagem. Mas
a filosofia da coisa é completamente coaduna demais com a abordagem. Tanto que ele agora ele faz viagens com a gente, ele vê isso, mas o Paulo é muito Paulo Foque, né? Quando você Ele é estudioso. É ele. se você quiser se entusiasmar com a educação, escute Paulo, porque é ótimo. Né? Ele é estudioso de tudo o que respeita bebês Isso. e crianças pequenas, né? Sem dúvida, Então, sem dúvida. a abordagem Pickler está dentro, Reggio Emília está dentro, né? E Isso. outras abordagens. Inclusive, aproveitando para indicar, tem vários vídeos dele que ele fez lives durante a pandemia, tem vários salvos no YouTube que são lives excelentes, que ele propõe várias reflexões importantes. É muito legal mesmo. A gente está acabando. Olha, eu estou ficando uma pessoa pontual. Anote isso, Ana Tereza, por favor. Anotado. Vou cobrar a pontualidade. Isso. Mas olha, eu amei que vocês tivessem, né, vindo para esse convite. A gente vai colocar, tá? Eu vou salvar no IGTV né? Depois quem quiser ouvir devagarzinho. E depois, não prometo que vai entrar nesse instante, vai entrar a gravação, mas depois eu edito e aí todos os livros vão estar escritos, que a Ana Tereza me prometeu que ia me dar a lista. Não esqueci. Eu não esqueci. Isso, manda pelo WhatsApp. Você que é uma menina tão desocupada com esse monte de escola, entendeu? Pode deixar. Tá, e aí a minha passagem está chegando agora para eu ir para aí, porque eu estou morta de saudade, por favor. Por favor. Tá? Pode vir, a gente acabou de ter Covid, tá? Tá tudo zerado. Ninguém vai contaminar. Eu não consegui ainda ter Covid. Eu preciso ter essa Covid logo para poder acabar. Ai, que horror. Não, minha vacina está chegando. Eu sou uma senhorinha, vou me vacinar daqui a pouco. Você toma vacina, a gente está com anticorpos do Covid recente, daí você pode vir segura. Isso, ótimo. Gente, amei, muito obrigada. Tá? Acredito que muita gente tenha aproveitado, né, nossa conversa dos livros. Né? São os livros que nós lemos. Né? E quantas vezes a gente leu? Mais ou menos umas 58 vezes. E vamos ler mais, né? Mais, né? O livrinho preto, eu tenho uma teoria de que tem uns gnomos que escrevem frases durante a noite, porque amanhã, quando eu começo a ler, tem uma frase que eu não prestei atenção ainda. Então, bem isso. Né? É bem isso. Então, olha, amei, obrigada, amo vocês. Na verdade, eu quero explicar que esse negócio de Pickler, a gente estuda, mas o que a gente gosta mesmo é de ficar uma com a outra de fofoca, né? Não, é isso. Mas a gente tem uma grande família, bem legal, de muita gente que estuda e que se gosta muito, né? Eu amo vocês. Obrigada. Nós também. Muito obrigada pelo convite, foi uma delícia. Tá bom, querida. Obrigada. Tchau.